Bem-vindos e bem-vindas, Shalom, Bruchim Abaim, Rosh Chodesh Tov. Bem-vindos, bem-vindas a esse novo ciclo, esse novo mês. Bem-vindos e bem-vindas. A Escola de Kabbalah agradece a presença de todos, convida vocês para que possamos estar juntos nessa conexão, nesse momento em que nós nos conectamos com a nossa vasilha para poder receber uma nova luz. E essa luz que chega até nós, ela surge com características que são as características ligadas à energia de Áries, a energia que todo o ciclo do mês de Nissan traz para todos nós. O calendário cabalístico é um calendário solar e lunar. Os dias, os meses iniciam com o primeiro fio de luz da lua, a lua nova, e por isso os meses costumam, então, percorrer o ciclo lunar, normalmente de 29 a 30 dias. O ano costuma ter 12 meses, mas como é um calendário solar e lunar, nós vamos ter correções durante alguns períodos, alguns anos. Nós teremos o 13º mês. Bem-vindos! Hoje também é considerado o ano novo dos meses, quando iniciamos a contagem dos meses, mês de Nissan, o primeiro de todos os meses. E por isso, ele carrega toda uma energia extremamente importante e especial. O calendário cabalístico é um calendário que foi nos dado através da divindade, e a gente encontra ele sendo construído dentro da Torá do Pentateuco. Ele foi revelado às mulheres durante o deserto, exatamente porque elas não participaram da construção do bezerro de ouro. E assim, o feminino e as mulheres têm o poder dos ciclos, o poder do tempo. E é importante a gente poder sentir e aprender sobre a magia e a dimensão mística do tempo. Nós vivemos uma realidade, a realidade externa, na qual o tempo ele é visto por todos nós de uma forma muito estranha, linear. E nós entendemos o tempo como algo que nos liga à vida da matéria, à vida física. E esse tempo externo, ele está extremamente amarrado às questões econômicas. E quando a gente começa a adentrar o calendário cabalístico, ele é um calendário que conversa com a alma. E ele conversa com os nossos processos emocionais, os nossos processos espirituais e, obviamente, conversa com a fonte que existe dentro de nós, a nossa dimensão divina. E com isso, ele tem um objetivo e um propósito muito mais profundo, que nos ajuda na caminhada e no nosso desenvolvimento espiritual. O calendário cabalístico é um calendário astrológico. E toda astrologia cabalística é uma astrologia que sempre vai adentrar o calendário, num primeiro momento. E pede para que a gente conheça as energias que nós vivemos durante cada mês, porque essas energias que nos chegam, elas são energias astrológicas, porque é através da astrologia que Deus se comunica também com todos nós. E a questão é, qual a vasilha que nós temos? Isso significa qual consciência que a gente tem. E nós estamos aqui dentro da Kabbalah e buscamos estudar, buscamos nos aprofundar, nos comprometer a esse conhecimento, porque acima de tudo tu está te comprometendo contigo, com o refinamento da tua vasilha, com o despertar da sabedoria e da tua inteligência espiritual. O que vai nos diferenciar cada vez mais no passar do tempo é exatamente o que a gente chama de inteligência espiritual. A nossa capacidade de percepção, de recepção, Kabbalah significa recebimento. A nossa capacidade de ler
tudo que está em volta, que está invisível, que nós não percebemos. Então, hoje, somos convidados nessa noite a começar a ter uma percepção diferente das nossas vidas. Afinal, hoje é o primeiro dia de todo um ano. Isso significa o primeiro dia de todo um ciclo. O calendário, ele corre dentro de uma espiral, onde vamos ascendendo, crescendo, expandindo nossa vasilha. Mas será que a gente tem consciência desse movimento e dessa expansão? Cada mês tem as suas energias, o seu colorido, o seu sentido, o seu significado, tem as suas ferramentas espirituais que nos ajudam a poder nos transformar e, principalmente, cada mês tem os seus portais espirituais, que são momentos, que são grandes saltos da nossa transformação e da nossa consciência. E com maior urgência, nós estamos precisando, sim, é trazer para as nossas vidas essa grande expansão de consciência. Viemos de um ciclo que fechou, que terminou. Mas a gente vai ver uma coisa, o calendário cabalístico, que está conversando com uma dimensão mais interna, nossa alma. Outra coisa é o mapa astrológico, em que a gente tem uma energia e a gente vai perceber que o tempo vai andando para que a gente vá construindo uma coerência entre a dimensão espiritual e a dimensão física. Nós viemos de um ciclo, o ciclo de Adar, do signo de Peixes, sob uma energia que não tinha limites, não tinha fronteiras, a energia que mergulhou nos mares, mergulhou na inconsciência, mergulhou numa dimensão que nos levou a muitos tempos e nos trouxe muitas memórias de muitos acontecimentos que nós precisamos rever, repassar, sendo o tempo inteiro tocados emocionalmente. Durante o período de Peixes, vivenciamos o portal de Purim, nos foi entregue as máscaras para poder também conter essa energia pisciniana. Nos- No período de Peixes, nós lidamos com a nossa sensibilidade, sensitividade, lidamos com o karma, com o tikkun, com os concertos das coisas passadas. Simplesmente fechamos um ciclo para agora começar um novo ciclo. Fechamos um livro, fechamos uma página, um capítulo da nossa história, para agora começar um novo ciclo sobre a energia de Áries, onde nós temos dois portais extremamente significativos durante esse ciclo de Áries. A Páscoa, conhecida como Páscoa judaica, o Pessach e a contagem do Homer. Dois portais espirituais que são de revelação, de redenção e que nos convidam para uma grande jornada espiritual, para que a gente possa trocar a nossa história, trocar o nosso destino e experimentar a libertação. Mas para se chegar na libertação, muitas vezes, primeiro a gente tem que reconhecer aonde nós estamos vivendo na nossa vida pessoal, na dimensão física e emocional ou espiritual, as nossas prisões. Começamos hoje o novo mês, o mês de Nissan, o mês da florescência e da libertação. Nesse momento, convido vocês para que possamos respirar fundo e nos conectar com as letras deste mês, Dalet Rei, com o nome de Deus, Yud Rei Vav Rei Yahaveh, Yahaveh, Tsevaot Elohei, Israel Elohim, Haim Melech Ulam El Shaddai, Baruch Atah, Yehavecha, Eloheinu Melech, Haolam Oseh Maaset, Bereshit. Que possamos iniciar esse novo ciclo, trazendo uma nova semente. Que possamos iniciar esse novo mês, que acorda a semente de todos os meses, que acorda o potencial de todas as dimensões que existem dentro de nós. A dimensão mental, a dimensão emocional, a dimensão física, que possamos despertar potenciais, que possamos acordar a nossa vontade, que possamos acordar o nosso desejo, que possamos acordar a nossa coragem, que possamos abrir
as nossas vasilhas, para que o fogo espiritual, lembrando que o signo de Áries, Talê, é o signo de fogo, Esh, onde o fogo primário, primitivo, é desperto, e o nosso trabalho com a nossa consciência é levar esse fogo para uma energia de ação, de coragem, de luta, de autoafirmação, para uma energia que nos leva a romper com as cascas, com a escravidão, e deixar esse fogo chegar num nível da libertação, para reconhecer a fonte e o Criador. Para despertar dentro de nós, muito além do ego, a nossa verdadeira identidade. Por isso, nesse mês, nós meditamos todos os dias nas letras Yud, Rei, Vav, Rei, para receber a luz misericordiosa, o fogo mais intenso. Meditamos nas letras Dalet, Rei, que serão as vasilhas e os filtros que nos ajudam a conduzir esse fogo para a sua ascensão, para despertar as sementes, para despertar o Yud, a dimensão divina que existe em cada célula do nosso ser. Que possamos abrir as portas e os portais que este mês guarda, para que possamos encontrar o divino dentro de nós. Meditando e recebendo as letras Yud, Rei, Vav, Rei, Dalet, Rei. Passa teus olhos da direita para a esquerda. E deixa abrir as portas e os portais e trazer essa energia para o corpo, para a fisicalidade. Saímos da energia da ilusão, da fantasia, saímos da energia que está na dimensão distante da fisicalidade. E agora voltamos com toda a nossa energia para começar o ano, para agir, para dar o primeiro passo, para começar a nossa caminhada. Recebendo as letras, e através delas chega a luz espiritual, Yud na nossa cabeça, a letra Rei no ombros e braços, a letra Vav no nosso tronco e a letra Rei no quadril e nas pernas. Dalet, Rei, Dalet, Rei. Passando os olhos nas letras Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin, Naged e Yakesh, para abrir a consciência, para despertar a verdadeira consciência de unidade, de integração, para despertar a consciência messiânica. Meditamos na combinação Nun, Gimel, Dalet, Yud, Kaf, Shin. Essa combinação que eleva esse fogo primário, esse fogo primitivo, esse fogo necessário que precisamos entrar em contato. Se algo na tua vida hoje está parado, está trancado, vive a repetição, vive a dor, não tem expressão, vive a derrota, vive a falência, está estagnado, é porque esse fogo ele está enrolado, ele está parado, ele está abafado, ele está escravo, ele está preso no ventre. E a gente precisa acordar esse fogo. E esse ciclo lunar é o ciclo que nos permite despertar esse fogo e erguer esse fogo através da nossa coluna até a cabeça, que representa exatamente o Áries, para que a gente entre com a cabeça, com ação, com atitude, para que a gente acorde dentro de nós a nossa verdadeira presença e identidade. A gente se reconhece, saia dessa energia psiniana que sempre nos faz estar perdido na vida sem saber quem nós somos, o que nós somos, e que nos faz ser levados de uma forma robótica
sem sequer se erguer para poder lutar pelos seus direitos, lutar pelo seu espaço, lutar pela sua propriedade, lutar pela sua individualidade, lutar pela sua identidade. O céu astrológico ainda marca planetas como Mercúrio, que ainda está retrógrado até sexta-feira, fazendo rever ideias perdidas ou tudo aquilo que ficou oculto, tudo que foi secreto, tudo que foi colocado debaixo do tapete nas nossas próprias vidas. Ainda estamos sem saber para onde ir, o que fazer, ainda nos sentimos confusos porque Marte também está em Peixes. O Sol finalizando o seu estágio, e aí faltam também poucos dias, dia 20 e 21, também entramos no ano astrológico da astrologia comum, com o Sol a 0 graus de Áries. A Lua, o seu primeiro fio de luz, na verdade acontece amanhã, mas nossas vasilhas já estão se preparando para receber esse primeiro impulso, quando a Lua ela recebe todas as energias de todos os planetas e emana para nós. E somos um povo lunar. A Lua representa as nossas vasilhas. Ainda estamos dentro do vaso, do útero, na sua escuridão, no seu vazio, obtendo a consciência para poder fazer escolhas, que sementes que nós queremos agora acordar e despertar dentro de nós. Apenas acordar. No signo de Áries, Netuno, Saturno, Lua, Vênus nos convidam, e durante o período do final de março e abril, quando a gente vai ter o Marte, o Mercúrio, tudo em Áries, nos convidam para acordar esse fogo, nos convidam para agir, para realizar e para fazer. Esse agora será um período muito diferente, onde a energia de Áries, sendo o fogo, a luz, vai iluminar muitas coisas, vai mostrar muito mais energia que começa a ir para o corpo, para a fisicalidade e para a ação. Saindo desse outro universo, só de falas, histórias e contos e mentiras e auto-mentira que todo mundo conta para si mesmo. Para um mundo em que é necessário você buscar aquilo que você quer buscar, mas de uma forma responsável e sensível, sem negar a sua espiritualidade. Netuno em Áries ainda traz os impulsos que podemos ter fantasiosos, buscando milagres para todas as coisas, sem querer dar algo em troca ou fazer algum esforço. Queremos todos receber de graça, mas não vamos receber de graça. Nada é dado de graça. Não há gratuidade. Porque Saturno também nos diz: é preciso responsabilidade, é preciso maturidade e nos tornarmos adultos daqui para frente, para que a gente possa ser responsáveis pela nossa própria energia, pela energia criativa, pela energia de autoafirmação, pela própria vida. E assim, no país que moramos, todo esse acúmulo de planetas em peixes toca um ascendente, a cara desse país tão perdido, tão sem saber para onde vai, tão jogado para lá e para cá, tão voltado para um mundo sem limites, contando histórias e narrativas, vivendo Nárnia, o impossível, o absurdo. Mas os planetas vão andar. E vão cada vez mais, ainda nessa semana, o Sol toca o Plutão a 0 graus de Áries. Ah, Plutão é o poder na casa 2. Quem será este poder da casa 2? Dono
A casa 2 das instituições financeiras. Ah, o Plutão. O Sol com Plutão deve iluminar todo o poder e toda a força de transformação de todo um ambiente de um país. O Sol entra na casa 2, Marte mais à frente, Mercúrio mais à frente entram na casa 2. Um país que vai ter que responder pela responsabilidade e irresponsabilidade. Tu vai ter que responder pelas tuas irresponsabilidades. Viveremos extremos. Não todo mundo vai passar perrengues durante esse ciclo. Na verdade, se a gente conseguir entender essas energias de Áries, nós vamos saber lidar muito bem com as energias de bênçãos que chegam até nós. Mas se tua vasilha está fechada porque está com raiva, porque está o tempo inteiro reclamando, porque a única coisa que sai de ti, casa 2, é não tenho dinheiro. Quem diz que não tem dinheiro é porque não tem potencialidade. E todos nós temos riquezas e potencialidades. Quando eu digo que eu não tenho dinheiro, eu estou afirmando isso para o universo. E o que a gente precisa aprender a dizer é: eu sou rica, eu sou rico, eu tenho tudo. Eu estou aprendendo agora a direcionar para aquilo que me constrói, aquilo que traz a minha verdadeira individualidade, aquilo que traz a minha energia como guerreira e guerreiro. O acúmulo de planetas em Áries neste país vai trazer fogo para o país, vai colocar fogo em muita gente. Porque o fogo ele começa em cada um de nós. Quando a gente sai da ilusão, da fantasia, da mentira, da manipulação, da sedução que Plutão fez em cada um. Plutão em Áries tem nome e tem sobrenome e está preso, mas vai sair. E vai sair porque ele vai ser o vulcão que vai explodir e vai jogar lavas para todos os lados, lavas e larvas também. Mas é preciso paciência para ver a transformação e a ação. Quando um país tem casa 2 em Áries, ele não quebra, ele age, ele responde, ele luta, ele muda o seu destino da noite para o dia. E assim, sob a energia de Áries, nós começamos a receber uma outra luz e uma outra bênção, um outro fogo, uma outra energia. No signo de Peixes, estávamos mergulhados, fomos enterrados, mortos, porque Peixes é o fim, é a morte. Mas nós já estávamos mortos há muito tempo. Mas agora, no signo de Áries, nós, como semente, cada um é uma semente, é tocado, é abençoado. Porque esse é o milagre, é o único milagre que a gente tem que pedir para Deus, para que Ele toque a cada semente que existe. Por isso que tu és sim um potencial e uma resposta de potencial. Isso é casa 2. É quando a gente descobre os potenciais de sustento dentro de cada um, potenciais de poder, de identidade, de sobrevivência. E quando nós somos tocados, nós, como semente, começamos a romper com todas as cascas, todas as clipotes, todo o atrito, e começamos a vencer a energia da gravidade. E não tem maior milagre na vida do que tu ver uma semente de um feijão, de uma lentilha, de uma ervilha, de um arroz, de um trigo, vencer uma casca, vencer peso da terra, o peso da matéria, da gravidade, e começar a se revelar. E é por isso que esse ciclo é um ciclo de revelação. E quando uma semente consegue brotar tantas outras sementes, compartilhar tantas coisas boas, ver dentro de si um novo nascimento,
quando novas portas vão se abrir para cada um de nós. A Nissan, que vem de Nitzan, representa a flor, a florescência. Esse é o mês da cabeça, é o mês da florescência, do impulso. Quando a gente recebe essa energia que nos traz gana para poder explodir a semente, poder sair do lugar, poder ter energia para se levantar e sair caminhando, fazer da nossa vida um novo momento, romper com a casca, lutar, guerrear contra a força da gravidade, contra tudo que nos sufoca, tudo que nos escraviza. Esse é o período do impulso, da liberdade, em que aquelas sementes que foram plantadas no ciclo de aquário começam a crescer, começam a brotar e aí para fora. Teus projetos, teus planos. Mas tudo lá fora. Esse é o momento para a gente romper com a escravidão e romper com a construção do bezerro de ouro. Quem está preso a tudo que está lá fora está na escravidão. A verdadeira magia dentro da Cabala é descobrir que tudo vem da fonte. E todo dia, todos os cursos, todos os rituais, toda a magia que é passada em cada curso, todo o trabalho espiritual que acontece em cada aula, exatamente para que cada um possa estar conectado e receber essa energia todo tempo, toda hora, para poder viver uma nova identidade, a liberdade, a libertação, uma nova regra, uma nova lei, um contato novo consigo depois de olhar para dentro de si e deixar no passado o que é do passado. Na dimensão espiritual, nós fechamos portas agora e acabou. Acabou muita coisa a partir de hoje. Na dimensão física, a gente vai ver o processo ir terminando, para começar um novo começo, um novo processo. São novos projetos. E quais são teus projetos? Tu está presa no externo, não tem novos projetos. Ok. A questão é poder voltar-se para dentro, para poder romper com essa mente Midatadim que está tão presa nessa dimensão de narrativas, de julgamentos, e poder conectar-se com uma semente nova para trazer algo novo para ti, ou muitas coisas novas. A chave é exatamente romper com a visão linear e poder entender que muitas outras coisas acontecem. E isso despertar um pensamento real e verdadeiro, que é o nosso pensamento criativo. É uma nova semente, porque é um novo fogo. É o verdadeiro fogo da Kundalini. É o Kav que desce, é o Or que desce, é a luz que desce. E que desperta dentro de nós a luz, o Yud, que está fechado e que precisa acordar e abrir. Mas tu não pode ter medo. Mas se tu estiver preso só lá fora, tu nunca vai ver essa semente dentro de ti, porque ela está sequestrada e foi dada para o bezerro de ouro. Esse é o momento e esse é o período em que nós precisamos aprender a domar o fogo e saber conduzir. Principalmente quando todos os planetas entrarem em Áries, a gente vai ter que aprender a domar o nosso fogo. Quem é forte? Aquele que restringe seu anseio, aquele que sabe conduzir os seus impulsos, a sua dimensão primária e primitiva, que Ares traz para nós. E quando a gente consegue fazer isso, a gente acorda o fogo da coragem, do desejo e da vontade. Quais são os teus desejos? Quais são tuas vontades? Tu bloqueou, tu escravizou, tu calou, tu castrou, em nome de algo externo. Mas agora é o momento de retomar os teus desejos, as tuas vontades. Nesse mês, nesse ciclo, ocorre a transmutação do esperma em energia. É a semente que está em seu potencial. É importante acumular energia e não desperdiçar. Esse é o momento em que essas energias da base, as forças sexuais, são, na verdade, despertas e não são mais desviadas. Mas depende de ti, para que a tua energia, o teu desejo, a tua vontade não se desvie o tempo inteiro somente para as energias primárias e primitivas.
São exatamente esses inimigos que são as forças contrárias da natureza. A gravidade, que é a própria energia do desejo de querer para si, o mundo externo, que nos restringe na dimensão do tempo e do espaço. É preciso ir além do tempo e do espaço para poder deixar essa semente abrir e se erguer. Vencer as barreiras externas através de um novo olhar, uma bagunça aqui, um novo olhar e uma nova postura, onde acessamos as chaves que funcionam em diferentes partes do nosso cérebro. Algo dentro de nós precisa ir acordando. Quando a gente medita nas letras desse mês, lembra que o que tu está trazendo é acordar essas sementes, acordar e fazer novas sinapses dentro de ti. Quanto mais tu te prende nas telas, no externo, na notícia, lá fora, o cérebro vai secando, porque tu vai limitando a tua capacidade de poder acessar o processo criativo. E o que tu precisa é fechar os olhos, trazer as letras para ti, levar elas para o cérebro, para a cabeça, porque esse é o lugar das letras deste mês. É na cabeça. É só na cabeça. Porque é aqui que essas chaves vão funcionar para que tu traga toda a libertação. E essa libertação, que é o auge da energia de Áries, se dá na lua cheia, o dia de maior luz, que Deus escolhe. Porque sabe que naquele dia as pessoas todas estão com essa energia pronta para brotar. E é quando os portais se abrem para a nossa libertação completa. E uma nova história pode ser feita. E assim vivemos o Pessah, que significa saltar sobre, que significa boca, sar que fala, a boca que fala, que abre, que conta, que se expressa. Povo liberto é o povo que fala. E a partir, então, da noite seguinte, começamos o verdadeiro caminho de libertação. Durante 49 dias, viveremos um caminho de meditações, uma contagem, Sefira Homer, a contagem do Homer. Homer e foi no deserto, depois que o povo hebreu ele foi liberto, Deus pediu para que diariamente eles ofertassem para Deus uma quantidade, Homer é uma quantidade que era de cevada, eram de sementes, para que durante 49 dias essas ofertas elas se tornassem uma forma de compartilhar, de transformação, de purificação e de evolução e crescimento. Para sair realmente da escravidão, você tem que tirar o escravo de dentro de ti. E tu não tira do dia para a noite. Tu precisa de um processo para transformar completamente a tua maneira de viver, de pensar, de sentir, a tua consciência. O objetivo é transformar o nosso lado animal emocional em algo mais elevado durante essa caminhada toda, que na verdade a gente começa hoje. Pessah é a boca que fala, a força da energia do fogo, que na verdade vai para expressão, para impulsionar a mente, a palavra, porque a palavra ela é poderosa, ela é geradora, ela é criadora. Pessah dá origem às palavras, Sefar, Sipur, Sefer, a voz, a fala e o livro. E é daqui, dessa libertação, que acontece, então, a construção da identidade do povo do livro. É o povo da palavra, é o povo da fala. Quais são os teus Egitos? Quais são as tuas prisões? Aonde tu te repete? Aonde tu não sai do lugar? Aonde as coisas não andam na tua vida? É esse período que nós vamos nos preparando para abrir os oceanos e sair da escravidão, da escuridão. Por isso, nos utilizamos da energia de Marte, do planeta Marte.
Ainda Marte em Peixes, podemos ainda mergulhar, buscar ainda potenciais e sementes que estão lá dentro. Porque Peixes também nos convida a uma techuvá, ao reencontro consigo. Porque ainda temos ticunims para realizar, ainda temos concertos para fazer. Marte acorda dentro de nós a energia da ação, a energia sexual, da vontade, do desejo, a energia que é direcionada, a energia que a gente usa e como a gente usa para se autoafirmar, para ir atrás do que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente sente que tem que lutar. Nós nos autoafirmamos, falamos quem somos, lutamos, buscamos movimentos, aventuras, trazemos dentro de nós a identidade de um líder, do herói, da altivez, da autoafirmação, da vitalidade, do desejo de viver, a energia da conquista. Mas também Marte marca a cólera, a agressão, a raiva, o ódio. Marte é o ímpeto, o corte. É nossa energia que se impõe, apenas às vezes energia, uma energia dirigida, kavaná, ter objetivo, ter foco. Ah, foco. Marte está em peixes, Mercúrio em peixes. Ainda estamos na dificuldade do foco. Mas calma, em breve a gente vai poder trabalhar muito e exercitar muito o foco. Marte manifesta as coisas, coloca em ação, traz para o mundo físico. Marte representa a figura masculina, o homem soldado, o guerreiro, a polícia, o cavaleiro, o pênis, a potência, a busca, a disciplina, a imagem interior masculina. É nesse período, então, que nós também vamos abrir os nossos mares para poder passar. É nesse período que nós vamos começar a limpar, a purificar todas as energias negativas que estão incrustadas na nossa vida, na nossa casa, no nosso corpo, para poder retirar tudo e permitir essa ascensão, essa libertação, para poder deixar com que algo novo surja. Não é possível que tu não quer algo diferente, não é possível que tu está suportando na tua vida a mesmice, a rotina, sempre igual. Está na hora de sairmos da vida robótica. Está na hora de acordar a nossa humanidade, porque é através do primeiro signo que nós voltamos a reconstruir a nossa humanidade. Mas a gente só faz isso através de um caminho que tem uma regra, tem uma lei, tem uma ordem. Por isso que no auge dessa energia, na lua cheia, nós temos um ritual chamado Seder de Pessah, que é a ordem dessa libertação, mas que começa hoje, todo esse trabalho. Onde essa libertação nos leva a todo um movimento que tem que ocorrer, purificação, refinamento, onde a gente vai chegar lá no Pêssar e no dia seguinte a gente já começa um ritual de 49 dias, uma contagem que é a subida na escada de Jacó, e que é uma subida dentro da gente, é uma cirurgia que a gente vai fazendo, sefira por sefira, energia por energia, aspecto emocional por aspecto emocional, passando por diferentes dimensões emocionais, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos atos, durante 7 semanas, 7 dias em cada semana. É como percorrer cada chakra, cada semana a gente vai mergulhar em cada ponto de energia, que aquele ponto de energia tem 7 pontos de energia dentro dele. É uma grande cirurgia espiritual, é um momento único. É um momento de muita transformação. E a cada ano que passa, mais forte está todas essas energias. Por isso meditamos em Dalet Rei, para abrir a porta da vasilha que se prepara para acordar a semente dentro de si. Essa semente que tu nunca olhou, nunca prestou atenção. Dalet Rei. Foram uma sequência no alfabeto hebraico, porque na sequência do Aleph Bet, Dalet é a quarta letra e Rei é a quinta letra. E representam exatamente a porta, Dalet é Delet, que é a porta, e Rei é uma janela, a porta e a janela que nós precisamos ter, unindo o desejo de compartilhar e de receber.
É exatamente para que a gente possa refinar a nossa vasilha, refinar essa energia primária primitiva que todo mundo tem e que a gente vive essa energia primária e primitiva com as nossas reatividades e ficar travado, trancado, ficar passivo, reclamando da vida ou julgando, é uma ação reativa, onde nós não estamos sabendo usar a energia do fogo, porque o fogo foi roubado, porque o fogo foi apagado, foi castrado. E se tem algo que o externo quer e os inimigos contrários, a inteligência contrária deseja, é exatamente apagar o nosso fogo. Tu só vai ter consciência se tu acordar o teu fogo. Senão não tem consciência. Não existe consciência. E esse fogo, ele começa sempre no ventre. E é por isso que toda a energia do fogo, ela fica o tempo inteiro enrolada só nos instintos sexuais. E a gente precisa desenrolar essa serpente. Por isso, Nahash, serpente, tem a mesma gemátria de Mashiach. E o Mashiach é quando a serpente desenrola, é quando o fogo acorda. As pessoas esperam um Messias para continuar passivas e paradas no mesmo lugar. Nunca vai vir. É quando a gente acorda, a energia dentro de nós, e a gente entende que se conectar com a energia divina é se conectar com um ciclo de troca, porque a vida, a árvore da vida, ela é troca, ela não é estagnação. E na dualidade, na árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estamos na estagnação. Nós meditamos em Dalet para abrir essa porta, e meditamos em Rei, que é não só a janela, mas é a representação da vasilha, que é uma janela que precisa se relacionar com as coisas externas. Uma abertura que permite visão além dos limites da linearidade, para poder ver além. E quando a gente vê além, é que a gente realmente começa a adentrar, a cavalar. E além das aparências, e além da imagem. Meditar em Dalet Rei nos traz esse equilíbrio que nós precisamos para poder gerar esse fogo, acordar e nutrir o fogo para que ele acenda sem medo, para trazer iniciativa, coragem para poder enfrentar o dia a dia. E assim, Hashem, Deus nos entregou ferramentas incríveis durante esse ciclo. E olha que máximo! Uma das maiores ferramentas que nós temos nesse mês se chama pão ázimo, porque um dos teus grandes inimigos é o teu ego. E se tu não vence o ego, tu não consegue, na verdade, colocar esse fogo em ação, porque o ego sempre vai dizer, não, que medo. Para quê? Ele sempre vai acabar entregando para algo esse fogo, porque sempre vai te convencer que alguém vai fazer para ti. Sempre vai te convencer que quando tu olha para o outro e tu justifica a tua vida na ação do outro, na verdade, tu entregou o fogo, tu apagou o fogo, tu acabou com o teu fogo. E uma das formas que nós temos durante este mês é a magia da matzá, que exatamente combate nosso grande inimigo. Mas não combate batendo. Na verdade, combate porque a gente se conecta por uma escolha com a nossa dimensão onde não tem o ego. E a nossa dimensão mais entregue, mais humilde. Isso é o pão ázimo. Mas a gente começa o mês trazendo esse fogo, e esse fogo, ele é uma semente que ele acorda a semente de todo o ano. E aí os cabalistas disseram: cada dia dos primeiros 12 dias do mês de Nissan está acordando uma semente de cada mês do ano. Então, no dia de hoje, até amanhã de tardezinha, a gente está acordando a semente do mês de Nissan.
depois a semente do mês de Iar, depois a semente do mês de Sivan, quer dizer, a semente do mês de Áries, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, e assim vai. Eu hoje postei no Instagram, mas depois, ali no Telegram, eu vou estar também postando e colocando essas energias de todos os dias. Então, hoje, dia 18, a energia de Áries, amanhã, 19. Então, aqui é o primeiro, segundo dia, terceiro até 12º dia de Nissan, que vai ser no dia 29, então, de março. E aí, cada dia, a gente está se conectando com as energias que estão em semente dentro de nós. E a gente está trazendo o fogo. A proposta hoje é trazer o fogo dessa energia. Vai ser compartilhado a meditação que a gente vai utilizar, que é a cada dia meditar olhando da direita para a esquerda nos nomes de Deus, que são os nomes de Deus de cada um dos meses, porque é a raiz e a origem desse fogo, porque representa toda a energia que fica no nosso entorno e é a energia criativa. E a cada mês a gente tem uma qualidade dessa energia criativa que vem através do tetragrama, através do nome de Deus. Tu não precisa te preocupar tanto com o que está escrito, mas está escrito Yah-Ha-Ve-Ha, Yah-Ha-Ha-Ve. Mas escaneia, apenas sente, lembra, Kabbalah não é racionalidade, Kabbalah é sentir, porque a gente precisa desenvolver a inteligência espiritual, não tem Kabbalah sem inteligência espiritual. E cada um desses dias a gente trabalha com uma energia diferente. Então, Ares, aqui eu acho que eu acabei não botando, abril, na verdade, é esse período de março a abril. A gente trabalha com toda a energia da semente do nosso impulso, do ego, das brigas, das raivas, o touro, da comodidade, a consciência corpórea, a nossa possessividade, mas também o nosso lado de poder olhar o poder do sustento, a energia do corpo, do trabalho. Gêmeos, o foco, a união, as dúvidas, comprometimento, a nossa fala, a nossa comunicação, signo de câncer, a segurança, a cura, a ação, a autoimagem, a alma, o medo, as inseguranças, tudo isso a gente pode já ir curando. Leão, agosto, a criação, a luz, o orgulho, a centralidade, a expressão, a criatividade, o amor. Virgem, a análise, a purificação, o controle a, o julgamento, a separação, o crivo, a prática da vida, os detalhes. Libra, o equilíbrio, o casamento, o amor, a profundidade, a justiça. Escorpião, a sagacidade, o ódio, as emoções, a sexualidade, a profundidade, a autoanálise. Sagitário, a direção, a fé, a crença, o perdão, Capricórnio, a construção, a segurança, o comprometimento, a construção, a liderança, a responsabilidade, a disciplina, a maturidade. Aquário, a relação, a consciência, as ideias, os amigos, as trocas, a liberdade, a inovação, a criatividade. E peixes, a espiritualidade, a libertação, a direção e também a fé e a mediunidade. Isso tudo vai ser compartilhado. E quem desejar pode ainda entrar no curso de meditação especial de 4 aulas. As aulas são gravadas, tá? Onde a gente está trabalhando exatamente as energias astrológicas para que a gente construa a vasilha que a gente precisa ser, com essa intensidade que a gente tem de questões astrológicas durante todo esse ciclo. Convido vocês, o curso Cabala do Amor, ele na verdade não começou hoje, a gente está no horário dele, ele vai começar lá na frente, no fim de abril. Convido vocês para estarem no curso Cabala do Dinheiro, onde a gente está trabalhando com os nossos medos. Teve uma aula, nossos medos, a escassez, a culpa que a gente tem de poder ter, de poder produzir, fazer dinheiro. Então, invista. Investe em ti, tu vai ver que a tua semana é completamente diferente.
quando tu está conectado à escola. Durante esse ciclo lunar, ciclo que a gente está acordando novos começos, novas histórias, nova forma de direcionar a nossa energia, nós teremos o Ceder de Pêssar. Há uma grande possibilidade de que a gente vá se encontrar na semana que vem, na quarta-feira, para poder conversar só sobre o Ceder de Pêssar. E aí eu vou confirmar se nós vamos fazer o CDs de Pesach online, tá? Mas eu já quero na semana que vem mostrar como é que é, o que que a gente precisa, o que que não precisa, toda a nossa conexão espiritual e meditativa que a gente vai fazer, que vai ser muito legal também. Mas já deixar pronto, acredito que a gente vai fazer sim online, mas eu vou confirmar porque é o dia dessa conexão onde nós nos conectamos com a luz espiritual que acorda essas sementes, acorda partes da nossa cabeça, do nosso cérebro, para poder gerar esse movimento. Então, já está aqui o convite. Dia 1º, quarta-feira de abril, não é mentira, é verdade, mas eu ainda vou confirmar, 19h30. Só que tem toda uma preparação que até lá a gente vai fazer para que se possa, não passando com a escola, tem outras escolas, tem outras sinagogas que também fazem online, então também é possível fazer junto. Nesse ciclo, nós então vamos buscar acordar as energias da semente para que esta luz possa subir e não ficar presa no ódio, na raiva, porque esse ciclo é um ciclo que a gente pode muito entrar em contato com energias de conflito, de briga, mas lembra, o teu tikkun, o teu trabalho é elevar essas energias para outra oitava, uma outra dimensão. Hoje, quando começa o mês de Nissan, nós começamos a preparar a nossa casa. Por quê? Durante o período do mês de Nissan, nós vamos ir retirando dos cantos da nossa casa. Nós vamos fazer limpezas, faxinas muito mais profunda nos armários, nas gavetas, em tudo. Porque nosso grande inimigo durante esse ciclo são os fermentos. Tudo que contém fermento, ou tudo que fermenta, tem que ser retirado da casa, principalmente para o Pêssar e durante os 8 dias de Pêssar. Então, nós substituímos, obviamente, as farinhas que têm fermento e normalmente também retiramos outras sementes, mas a gente precisa lavar e limpar toda a casa. A louça. Normalmente, nas nossas casas, nós temos uma louça que ela é usada só para o Pêssar. Panelas e louças, talheres, pratos, porque essa louça não pode ter tido contato com fermento. Quem é celíaco entende o que eu estou falando. Uma pessoa que é celíaca, ela não pode comer no mesmo prato que uma pessoa comeu um dia pizza. Então, esse prato tem que ser cacherizado, ele tem que ser limpo, completamente limpo, porque não pode sequer ter algum resquício que tu não vê, mas está ali, porque pode estar contaminado por farinha, né, e por glúten. Então, é algo muito parecido. Então, como a gente tem que limpar muita coisa, e é claro, em casas ortodoxas, o que se faz ainda é muito maior. Mas quem puder, já na sua casa, pode já começar a fazer uma limpeza mais profunda nas gavetas, uma limpeza nos armários, uma limpeza em toda a casa, na verdade, onde a gente vai tirando os farelos, a gente vai tirando o que, na verdade, né, ficou. Quantas vezes a gente acaba comendo algo que vai os farelos para o teclado? Então, a gente precisa limpar o teclado profundamente para poder retirar completamente. Então, a gente vai chegar no dia 31 de março, de noite, e nós vamos ter um ritual.
a gente vai ter o ritual do Birkat Hametz, que é o ritual da limpeza da negatividade. Até lá, a gente também vai conversar e eu vou explicar como é. E é o auge dessa limpeza, exatamente quando tu elimina por um ritual e simbolicamente tudo que tu não conseguiu sequer ver ou chegar ou tocar ou alcançar para retirar da tua casa. Todas essas energias, todo esse fermento representa neste período a energia negativa, o desejo de querer para si. Durante os 8 dias, nós não comemos fermento e nada que fermenta, nós comemos matzá, pão ázimo. Hoje em dia, existe matzá sem glúten, ok? É importante que pelo menos tu consiga comer um pedaço de matzá, para quem não quer comer matzá todos os dias, mas é bom comer pelo menos um pedaço de matzá, é importante, tá? Eu depois vou estar compartilhando nos grupos, alguns endereços, eu vou buscar em algumas capitais alguns endereços onde vocês possam comprar matzá. Então, quem vai comprar online já tem que já ficar atento e já encomendar. Queria agradecer, desejar a todos vocês Rosh Chodesh Tov, convidar vocês a participarem dos cursos e das atividades da Escola de Kabbalah. Lembrar vocês que a escola tem uma vaga para viagem para o norte da Argentina, onde nós vamos também viver o final do Pêssar e a contagem do Homer, nessa viagem incrível, maravilhosa, totalmente diferenciada. Entre em contato comigo, só tem uma vaga. Quem sabe não é tua essa vaga. Muito obrigada. Até a próxima, nosso próximo encontro. Rosh Kodesh Tov. Muito obrigada a todo mundo. Uma boa semana. Até nosso próximo encontro. Fiquem atentos ali no Telegram, onde eu vou estar acompanhando e levando para vocês todo o conhecimento desse momento tão importante e tão significativo, tanto dentro dos conteúdos da Kabbalah, do calendário cabalístico, quanto questões astrológicas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Até nosso próximo encontro. Bye!